Left alone, my mind was blank. I needed time to think, to get the memories from my mind. Olá, bem-vindo ao Laboratório de Agricultura de Precisão 2 da FATEC Sunji Nishimura. Hoje vamos falar um pouquinho sobre mapa de produtividade vetorial, seja ele em polígono ou ponto, e as suas classificações. Se gostou do vídeo, dá um like, siga o vídeo, aperte o sininho da notificação e vamos lá. Então, eu já tenho um programinha aqui, o Farmworks, simbolinho dele. Essa eu vou colocar em ler tarefas. Aqui a gente escolhe qual tipo de monitor a gente quer trabalhar. Então, no caso, eu vou trabalhar primeiro, abrir em relação ao Greenstar, que seria da John Deere. Então, pode ver que aqui ele já fala para mim. Eu tenho dados de produtividade GSD e GSY, que eu seleciono ele, procurar. Vou pegar só do Greenstar 3. Seleciono ele, selecionar pasta. Ele já pega para mim todos os mapas que foi coletados naquele arquivo. Pode ser assim, a exportação em relação ao monitor. Então, essa parte de monitor tem um vídeo explicativo no canal, então por isso que é interessante vocês seguirem lá o canal. Então vamos pegar hoje uma fazenda aqui aleatória. Selecionei essa country CTY, certo? Se a gente for dar um zoom e for buscando, a gente vai ver que ele é formado por pontos. Cada ponto vai ter esses caras aqui. Ele vai falar a distância que percorreu, a duração que teve, a elevação do terreno, o fluxo que teve de massa dentro da colhedora. A gente vai ter a parte de produtividade, que seria esses caras aqui, umidade e velocidade. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre produtividade. Então, pode ver que é formado por pontos, e se eu escolher, ele é formado por cobertura. Qual que é essa definição assim, em relação a esse mapa vetorial? A cobertura, de vez em quando, eu consigo ver um pouquinho mais em relação sobreposição, áreas de passada, coisas que no ponto eu não consigo ter. Então, se eu quero ter uma melhor visualização em relação trabalho, a cobertura, que seria hoje um polígono, que ele vai falar para mim o que? Em determinado ponto ele teve a sua largura pela sua velocidade, que a produtividade nada mais é que isso, a média quanto ele colheu numa determinada área. E para a gente ter uma área, a gente precisa ter a distância que foi percorrida pela área que foi percorrida. Então isso vai dar uma área, e pode ver que ele já dá para a gente em quilos por hectare. Então, quando a gente está na parte de classificação, a gente vai falar um pouquinho sobre esses caras. Então, se a gente for entrar aqui em parte de faixa, no Farmworks ele tem esses 4 tipos de faixa. Então, vamos lá falar um pouquinho sobre contagem igual. Ele divide em 7 casas. Ele vai pegar o número total que eu tenho de pontos. Então, e se eu pôr contagem de escala histograma e colocar OK, ele vai falar para mim mais ou menos um histograma como está. Então você pode ver que as divisões em relação à simbologia, com a quantidade de pontos que tinha de análise, foi dividida meio que parelha. Então pode ver que eles estão bem centralizados em relação a ele, não tão centralizados, mas estão bem dispersos em relação a eles. Aí, se a gente for falar um pouquinho sobre, de novo, faixa estatística, eu quero falar sobre a parte do desvio padrão. Que o desvio padrão é a variação da média em cada valor. Então é o quanto que eu tenho de erro do valor em relação à minha média. Então a gente pode falar aqui, ó, eu quero ter um desvio padrão, meio desvio padrão ou um quarto desvio. Vamos pôr um desvio padrão e aplico. Aqui ele vai dar, já me deu o desvio padrão, o valor mínimo que eu tinha em relação aos meus dados, o valor máximo que eu tenho, o valor médio. O valor mínimo é 0, porque são pontos que quando a máquina não colheu nada, seja era porque ela estava parada, mas com a plataforma baixada, ou ponto que realmente não tinha nenhuma cultura lá instalada. O valor máximo
e já me dá também o desvio padrão, que é a raiz quadrada da variância. Então, se eu apliquei, pode ver que ele mudou para minha simbologia. A gente pode depois ficar de olho aqui também, que ele vai mudar em relação à classificação dos meus polígonos. Então, apertei, pode ver que ele já começa a fazer meio que um sino. A distribuição ficou diferente e os meus dados ficaram também numa distribuição de cores diferente. Então eles se alocaram de acordo com o desvio padrão em relação à variação que eu tenho em relação à média do erro, da variação do erro que eu tenho em relação à média. Aí, se eu entrar nas faixas iguais e colocar, aqui vai falar um valor máximo que eu quero, seria, vou falar o valor máximo que eu tenho aqui, 8.406. Opa, deixa só. 8.406. O valor menor, eu quero 0 divisões, eu quero o intervalo a cada 500. Ele já fala que eu vou ter só 3 divisões de escala. O meu maior valor vai ser 8.406, que seria em relação a quilos por hectare, e o meu menor é 0. Coloquei aplicar, pode ver que ele dividiu em relação em 3 divisões, entre pegando competindo esse valor máximo e o valor intervalo mínimo. Então pode ver que quando eu fiz isso, eu limitei os meus dados todos em relação a um dado só. Então, assim, o que está em relação de 0, abaixo de 0 não tem nada. Acima de 5.000 quilos tem um pontinho aqui bem separado. Agora todos os meus dados estão dentro da mesma simbologia. E falando um pouquinho mais sobre contagem igual a gente explicou, partido discreto. Sim. Ele vai pegar todos os meus dados. Então ele foi fragmentando todos os dados, falando quais estão semelhantes e iguais. Eles competem sempre no mesmo dado. Tanto que a gente pode ver que 0 geralmente são áreas que a máquina já foi colhida, são áreas sobrepostas à bordadura, que não tem nada instalado, nenhuma cultura instalada. E essa máquina andou com a plataforma baixada, pode-se dizer assim. Então no FarmWorks a gente vê essa relação em relação à nossa simbologia assim. Então falamos um pouquinho sobre a parte da base de dados, que em relação, eles pegam pontos pontuais em relação ao que eu quero analisar. Então vamos dizer assim, como que é formado esses pontos? A máquina tem uma coisinha chamada, tem um sensor que ele capta uma coisinha chamada em hertz. Então a determinado tempo ele vai captar um dado na máquina. Então assim, são pontos de captação de dados. Então se a gente for ver, a cada 15, a cada 5 segundos, a cada 1 segundo ele está pegando um dado. E o que contém esse dado? Todos esses valores. Vai conter a distância que teve do ponto, a duração, a elevação, o fluxo de massa interno, a largura da plataforma, os rendimentos que teve em relação ao material processado, a umidade, velocidade, coisas interessantes. E o legal é que a gente pode ver isso em relação a diferentes tipos de fabricantes. Uns têm mais informações, então vamos pegar em relação, pegar outro fabricante agora. Também ler tarefas, seleciono o fabricante New Holland, ponto CN1 e procurar. Já tem aqui a extensão do arquivo CN1, selecionei, selecionar todos. Então eu vou pegar só o de um mapa sincronizado, ele vai aparecer também essa parte. Carregou também outro cliente, outra fazenda. Aí vamos entrar também só para o dado que eu quero. Então vamos só remover um pouquinho esse dado, removi ele só para abrir o outro. Pode ver que também
são dados que, se eu for colocar, estão em pontos. Esse aqui, ele geralmente ele já abre na parte, tanto o outro mapa como esse já abriu na parte de elevação. Então vamos entrar um pouquinho só em rendimento de massa, para falar em relação da produtividade. Então pode ver também que ele tem o mesmo sistema, é formado por pontos e eu também tenho a opção de cobertura. Pode ver que essas falhas que tem, o que seria elas? São máquinas que uma máquina correr uma área, geralmente entra 1, 2, 3, 4, 5 máquinas fazendo o mesmo talhão, uma seguida da outra. Então precisava de mais informações de mais máquinas para poder formar um mapa de produtividade em relação à minha área total. Mas aqui a gente já consegue ver a diferença que tem em relação de vez em quando fabricantes. Enquanto o ponto ou polígono que ele vai me informar, todos vão ter a mesma informação, tanto seja o ponto, tanto seja o polígono. Então eles vão ter essa mesma classificações. E o que é legal é que, diferente de um fabricante para outro, esse aqui já me mostra para mim a economia de combustível e o quanto eu tive de uso de combustível. Então a gente consegue ver quando tem uma parte de gerenciamento, alguma coisa em relação, entendendo essa parte de tecnologia embarcada. Mas se a gente for ver aqui e for falar assim para ele, ora eu quero ponto, ora eu quero, a base de dados vai ser o ponto, a cobertura vai ser o coverage, mas todos vai ter o mesmo dado. O que fica bom para um ou bom para outro vai ser como eu vou querer depois trabalhar com esse ponto ou com essa cobertura. Um ponto positivo em relação à cobertura, vamos dizer assim, é que aqui está faltando uma passada, mas se eu tivesse mais uma passada aqui, ele ia mostrar para mim o quanto eu tive de sobreposição em relação às passadas. Então quando eu coloco uma largura efetiva na máquina, alguma configuração assim, eu consigo, nessa parte pós-processamento, saber se realmente ela teve aquela ação, resposta no qual eu tinha programado ela. Após a gente pegar e exportar os dados da base de dados lá, ou do coverage para Shape e abrir no ArcGIS, pode ver que são os mesmos mapas. Ele salvou os pontos lá, como ele salva a base de dados. Mas a base de dados, o ponto nada mais é que um centroide em relação ao polígono lá do coverage da nossa cobertura que a gente viu lá no Frameworks. Então pode ver que são os dois mapas, abrir duas vias para a gente poder ver a parte de classificação, a diferença que dá em relação quando eu classifico. Então eu vou entrar na parte simbologia, vou fazer por categoria rendimento. Pode ver que ele já dá minha classificação em relação qual que eu quero. Quebras naturais é quando eu tenho um agrupamento natural dos pontos. Então vou por classificar, para a gente ver. Ele faz a limitação quando eu tenho um montante de dados que se assemelham. E quando eu tenho uma diferença em relação a isso, você começa a fazer as quebras naturais e formar outras escalas. Então as 5 escalas foi eles que foi o próprio software que definiu. Se eu colocar, depois eu vou mostrar essa partinha de amostragem, apertei OK, aplicar, OK, pode ver que eu fiquei uma falha, porque a densidade de pontos é muito grande. Então eu vou de novo lá em classificar, amostragem, coloco um maior número, OK, OK, aplicar, OK. Pode ver que ele vai dar, não deu ainda, mas se eu diminuir um pouquinho o zoom e aumentar, os dados já vão dar para mim lá. Vamos lá, um zoom para a camada, os dados já apareceu. Então pode ver, isso aqui é a classificação quando eu faço por quebra natural. Pode ver que os pontos ele está feita a divisão em relação a ele, mas e a classificação da imagem por coloração está feita pela quebra naturais. Vou pegar o mesmo mapa e fazendo uma classificação diferente. Então quantidade, vou também usar o rendimento. Ele também pode ver que ele dá a mesma simbologia, só que agora eu vou fazer também do mesmo jeito, já aumentar para não dar aquele erro, umas casinhas decimais. Já vou colocar intervalos idênticos. Pode ver que ele se separou as casas
em relação ao mesmo número de pontos. Se a gente for prestar atenção aqui eles falam a contagem de pontos que eu tenho, os valores mínimos e máximos e nosso desvio padrão. Então a nossa classificação vai ser feita em relação ao intervalo idêntico, que são o mesmo espaçamento em relação à classe de dados. Aplicar, ok. Pode ver que também vou dar um zoom só para ele poder visualizar melhor os dados. Zoom para camadas, mostrou todos os dados. Quando eu mudo a minha classificação, pode ver que o mapa mudou também. O que acontece? Cada ponto eles têm os mesmos dados, só que eu mudei o meu jeito de classificação. Então aqui eu estou por quebra natural, então a divisão dos dados aqui eu estou por quebra natural, então a divisão dos dados eles estão se agrupando quando tem por semelhança, e aqui eles estão se agrupando quando eu tenho intervalo idêntico. Então ele dividiu os pontos com cada simbologia tem os mesmos números de pontos. Isso serve também, eu vou deixar essa parte de quebra natural como padrão, como para a gente ver sempre. E agora eu vou fazer por outra classificação. Então fez isso, eu vou entrar para a parte de desvio padrão. Então pode ver que pelo desvio padrão ele começa a me formar em relação à parte de amostragem em relação ao sino. Então ele pega a variância de erro que eu tenho em relação à minha média. Então vamos também fazer, aplicar, ok, mesmo jeito, os dados. Pode ver que minha simbologia também diminuiu, mudou em relação às quebras naturais. Então cada classificação que eu for fazer, seja ela a parte de desvio padrão, que é o meu erro que eu tenho em relação à minha a variância de erro que eu tenho em relação à minha média, que nada mais é do que a parte a raiz quadrada da minha variância. Pode ser ele a parte do quantil, que seria o valor idêntico, o intervalo, esse é o valor que eu quero definir em relação também o quantil. Vamos por lá, classificar quantil, que eu tenho o número de feições bem distribuído. Isso eu uso mais quando eu tenho uma amostragem linear. As classes de feições são bem distribuídas em relação ao mesmo pontos de feição dentro da própria classe. Então vamos por lá, aplicar, ok, mostrar os dados. Então fica bem semelhante em relação à parte de quebras naturais. Então a gente consegue ver também a parte de distribuição. Então o número de distribuições aqui é em relação ao tipo de classificação que eu quero fazer. O bom é que dependendo da classificação que eu quero fazer, a gente consegue fazer também a parte de discrepância de dados. Mas isso também vai ter um vídeo em relação aqui no canal. Então se gostaram do vídeo, sigam lá o vídeo. Vai ter bastante vídeo em relação a essas partes hoje de mapa de produtividade. Então espero ter ajudado. Qualquer dúvida, deixa um comentário. Vou deixar também meu e-mail. E muito obrigado. Até o próximo vídeo.